Pessoal, esse outro exercício aqui também é interessante. Qual é a área da base? Qual é a área da base, a área lateral, a área total e o volume de um prisma reto de altura igual a 8 centímetros, cuja base é um triângulo retângulo de catetos 3 e 4. Então, nós temos o prisma aqui. O que você tem que entender? Suas bases são dois triângulos, mas não são equiláteros, são retângulos, tá? Isso aqui vai ser uma altura, onde eu vou ter aqui um lado que vale 3, o outro vale 4 e o outro vale x, tá? Como esse triângulo é retângulo, pessoal, por exemplo, aqui ou aqui, sendo o triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tudo bem? Então, ó, x ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Daqui eu encontrei que essa medida de x aqui vale 5, tá? Utilizando o teorema de Pitágoras. Muito bem, pessoal. Como são muita informação, para a gente calcular o volume desse prisma, primeiro a gente tem que calcular o quê? Quanto que vale a área da base desse triângulo aqui? Como é que se calcula a área da base? Ó, eu desenhei um triângulo aqui, ó. Um lado vale 3, o outro vale 4. Nós precisamos achar o x. A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Ó. 4 vezes 3 sobre 2. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2 dá 6. Então, a área desse triângulo da base vale 6. Já encontramos. Agora, nono ano, qual é a novidade? A novidade é que nós vamos ter que calcular a área lateral. O que é a área lateral? Observem uma coisa. Se eu pegar aqui e colocar essa folha aqui, ó, nós vamos ter essa lateral aqui, certo? Aonde essa base, esse lado aqui é 3 e esse outro lado aqui é quanto? 8. Então, essa área lateral aqui, que eu chamei de área 1, vai ser 3 vezes 8. 3 vezes 8 é 24, ó, tá? 3 vezes 8 porque é a área de um retângulo, tá? Então, 3 vezes 8 é 24. Agora, para mim calcular a área 2, vai ser a mesma coisa, pessoal. Por que a mesma coisa? Para mim calcular a área 2, eu vou pegar 4. Se eu for calcular a área 2, o que eu vou ter que fazer aqui, ó? Ó. Se eu for calcular essa área e tampar aqui, ó, observem isso. Eu vou ter que pegar essa face lateral aqui, ó. Esse lado aqui é 4, a altura continua sendo 8, tá vendo? 4 vezes 8, 32. Quer dizer que essa área desse retângulo aqui tem 32. A primeira área tinha 24, a segunda 32. E vamos ter que também calcular a área 3. Qual vai ser a área 3? A área 3 vai ser o valor do x que nós acabamos de calcular. Então, se a gente tampa aqui, ó, esse lado aqui também vale 8 centímetros, tá? Valendo 8 centímetros, nós encontramos que o x vale 5, tampando assim, né? Isso. Que o x vale 5. 5 vezes 8, tá aqui, ó. 5 vezes 8, 40. Então, nono ano, o que vocês têm que perceber? Para calcular o volume de um prisma e a área de um prisma, nós podemos calcular a área da base do triângulo, que é a base vezes a altura sobre 2, que nós fizemos, achamos 6. Temos que calcular todas as áreas laterais, que são esses retângulos que formam o prisma triangular. Então, a área 1 deu 24, que foi 3 vezes 8. A área 2 foi 4 vezes 8, que deu 32. E a área 3 vai ser essa medida da base aqui, que é 5, que nós usamos o Pitágoras, vezes 8. 5 vezes 8 deu 40. Agora, somando o total de área lateral, a área lateral total vai ser a soma de tudo aqui, ó, que vai dar 96 centímetros quadrados, que é 24 mais 32 mais 40, tá? 96. Então, nós achamos já a área lateral. Agora, para achar a área total, qual que é a forma da área total? Nós vamos pegar 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes? Porque nós temos duas bases aqui, ó, a de cima e a de baixo. Então, 2 vezes a área da base, porque são dois triângulos, mais a área lateral total, que nós já encontramos aqui, que é 96, tá? Então, 2 vezes 6 dá 12.
12 mais 96, 108 vai ser a área total de um prisma, que vão ser todos os lados do prisma, tá ok? É as áreas dos triângulos e as áreas laterais, tá? Com isso, nós vamos calcular agora a área, o volume do prisma, que é a área da base vezes a altura, tá? Então, vamos fechar com chave de ouro aí. O volume do prisma vai ser igual a área da base, que nós calculamos, qual que foi a nossa área da base? Foi 6 centímetros, que foi a base do triângulo, 6 centímetros quadrados, vezes a nossa altura. Quanto que é a nossa altura? A nossa altura aqui é quanto? 8. Olha, 8 centímetros. Portanto, o volume que esse prisma vai comportar vai ser 6 vezes 8, 48. 48 centímetros cúbicos. É assim que os senhores vão calcular o volume de um prisma e as suas áreas da base, que é a área da figura que o contém, e as áreas laterais. As áreas laterais, nesse caso, o prisma triangular, vão ser retângulos. Então, eu tenho que calcular cada área, somar o total dessa área, calcular a área total da base, para depois eu calcular o meu volume, que é a área da base vezes a altura. A área da minha base foi 6, que eu já tinha calculado, tá? E a minha altura é 8, portanto, 6 vezes 8, 48. 48 centímetros cúbicos. E encerramos aqui essa questãozinha fácil e tranquila. Até mais e fiquem com Deus.